Vou falar com vocês de prevenção e terapia das doenças hipocinéticas. E dentro da hipocinesia está o sedentarismo. Então, eu não mandei os artigos para vocês, mas eu fiz um catacata de algumas informações relativas ao sedentarismo decorrente do isolamento social. Então, depois eu ainda vou falar um pouquinho do isolamento social relacionado à Covid, que também está causando algumas coisas relacionadas à hipocinesia. Qual que é a definição? Tá? A primeira definição de hipocinesia é de 1894. Tá? Ou seja, já tem mais de 180 anos. Inicialmente, eles partiam do pressuposto que quando o movimento é lento e não flui como deveria. A gente tem que considerar que nessa época você não tinha como filmar um movimento, né? Você não tinha meios de fazer uma análise desse movimento mais criteriosa. Então, nessa época, o pessoal acreditava que existiam padrões de movimento e que determinados movimentos eram executados sempre da mesma forma. E se ele era executado lentamente e fora da forma como deveria ocorrer, você tinha um quadro de hipocinesia. Atualmente, fala-se em distúrbio de amplitude e movimento, independente da causa. Tá? Então, não é só o encurtamento muscular. Tá? Então, o professor Estélio ele tem muito estudo sobre o distúrbio da amplitude de movimento decorrente do encurtamento muscular e, de certa forma, da falta de mobilidade articular. São quadros de hipocinesia? São, mas não são os únicos. Pode falar. Professor, o senhor poderia colocar a apresentação do senhor no modo apresentação, que aí aparece o slide todo? Ué, não está aparecendo para vocês o slide todo, não? Mas aparece todos os slides, aí fica pequeno. Se eu clicar tipo no modo apresentação, aí fica só o slide que está apresentando, aí fica grandão. Sim, sim, só porque para mim está assim. Pra gente não. Pelo menos pra mim não tá. Deixa eu ver aqui se eu... Se eu apertar F5 também F5. fica. Dá um F5 aí, professor. Resolveu? Não. Não. Resolveu? Não também. Não, mas então relaxa, professor. Segue aí, tá tranquilo. A gente não... Deixa eu ver aqui, porque deve ser por alguma configuração do Google Meet. Como eu disse, eu nunca trabalhei com ele. Então, não tenho a mínima ideia de como é que ele funciona. Ali embaixo, professor, no lado direito, tem um modo de apresentação ali, ó. Aqui embaixo da apresentação, do seu slide, à direita. Não, eu sei, esse aí estava clicado, só que não está funcionando. Entendi. Deixa eu abrir aqui o Meet. Para eu ver se eu mudando o modo de apresentação. Eu acho que altera. O professor, será que colocou compartilhar tela ou compartilhar um documento? Pois é, isso que eu estou olhando. Que às vezes dá uma diferença, né? O ideal é compartilhar a tela. Selecionar janela ou tela. Seleciona a tela inteira. Hipocinesia PowerPoint. Isso, está aqui. Agora deixa eu... Porque só está me dando um modo aqui. Apresentação. Deixa eu ver aqui. Agora se vai dar certo. Resolveu? Dá um F5. Se bem que já está até selecionado já, né? Dá para ver que está selecionado aqui embaixo o modo apresentação, mas ele não está abrindo, né? Ele fica... Assim, professor, também não está impossível de ler, não, tá? Não está ruim de acompanhar. Não, é porque pode ser que eu estou abrindo pelo Mozilla.
e não pelo Chrome. Também é mais uma questão de conforto mesmo do que possibilidade, porque tá possível de acompanhar sim. Professor, não, tá tranquilo, era só para ficar mais confortável, mas pode continuar assim, não tem problema não. Então, beleza. Esse é o de menos, vamos lá. Tá, agora resolveu? Porque agora eu mexi de novo. Tá tranquilo, professor, para mim. Opa. Não. Definitivamente não sei o que está acontecendo assim. Aí vontade de mexer com... Vamos, professor, vamos tocar o barco. Resolveu agora? Ainda não. Então tem a mínima ideia do que está acontecendo. Vamos tocar o barco. Vocês concordam? Sim, eu falei só mesmo para... Mas pode continuar, não tem problema não. Sim, de acordo, de acordo. Então, beleza. Tá, Então, quando você tem um distúrbio da amplitude de movimento, você pode ter como motivo causador componentes neurológicos relacionados ao sistema sensório-motor ou componentes motores relacionados ao sistema músculo-esquelético. Essa questão músculo-esquelética é a área de pesquisa do professor Stélio há 750 milhões de anos. Ele que não escute eu falando que tem 750 milhões de anos. Mas é a área que ele tem estudado e a área que a gente tem publicado junto. Então, o que eu vou falar com vocês de mais diferente são as questões relacionadas ao sistema sensório-motor. Sobre o sistema músculo-esquelético, é importante a gente pensar o seguinte: a hipocinesia vira um sinônimo da hipomobilidade, que é uma diminuição da mobilidade natural de uma estrutura. Aí a gente tem que pensar o seguinte: se você tem uma estrutura hipomóvel, vamos dizer, uma pessoa que movimenta pouco o quadril, isso é muito comum no idoso. O idoso perde a mobilidade do quadril. Se ele perde no quadril, alguém vai ter que aumentar essa amplitude de movimento para compensar. Então, pensa, por exemplo, numa pessoa subindo um degrau com diminuição da mobilidade de quadril. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que flexionar mais o joelho. Qual que é a outra possibilidade? Ela entrar em contranutação da pelve para jogar o quadril mais para cima, entenderam? E se ela entrar em contranutação, ela entrou em retroversão, aí ela fez uma retificação da lombar. Então, olha a dificuldade que fica o processo de movimento em função de uma perda de mobilidade de uma articulação específica. Aí também é importante a gente entender o que é hipercinesia. Tá? Inicialmente, a hipercinesia era o excesso de movimento em decorrência de desordens neurológicas. Né? Da mesma forma que a acinesia era a falta de movimento. E a discinesia é o movimento de início tardio de execução lenta, que é o movimento relacionado ao Parkinson. Acabou que muitas dessas palavras foram perdendo, de forma que a gente acabou com hipocinesia, como o oposto da hipercinesia, né? Mais como hipomobilidade, não é? E também relacionado ao sedentarismo. Tá? Então, você vai ter a hipocinesia, que ela é local,
que é a hipomobilidade de uma articulação, e você vai ter a síndrome hipocinética, que é geral, que é no sujeito inteiro. A gente vai ver as diferenças disso. Fisiologicamente falando, o que acontece quando é uma articulação só envolvida e quando é o sujeito todo. E também ficou o conceito de bradicinesia, que hoje é mais relacionado ao Parkinson do que a discinesia somente. Tá? Então, a bradicinesia é um movimento que ocorre lentamente, tá? Independente de como ele inicia. Tá? Por que mudaram essa questão do início? Porque antes a bradicinesia era considerada somente movimento involuntário, que é o tique nervoso. Tá? Hoje, mesmo no movimento voluntário de início tardio, você considera como bradicinético. Aí é só você pensar no paciente com Parkinson. Se ele for pegar a caneca, ele vira e fala assim, estou com sede, vou pegar a caneca. Ele vai demorar e ainda vai com movimento que a gente chama de frozen, né, um movimento congelado. Ou seja, ele vai dissociando o movimento em microcomponentes para conseguir realizar uma tarefa. Aí é importante a gente lembrar que tarefa, nosso corpo se ajusta para cumprir uma tarefa, independente de como ela deve ou não ocorrer. Tá? Para esse ajuste, para cumprir a tarefa, a gente tem o sistema sensório-motor. Tá? O que é o sistema sensório-motor? É um sistema biológico que controla a contribuição de cada restritor dinâmico, tá? De forma a prover estabilidade articular funcional. Gente, uma coisa estável é uma coisa que não movimenta. Tá? E, obviamente, o nosso corpo não é feito para não movimentar, ele é feito para movimentar. Então, quando a gente fala de estabilidade articular funcional, a gente está falando da articulação que mantém a sua congruência, mantém a sua estrutura anatômica, mantém o seu eixo articular dentro do que é esperado, porque o eixo articular é móvel, inclusive, sem perder a sua capacidade funcional. Ficou claro esse conceito, pessoal? Estamos tranquilos até aqui? Posso seguir? Sim, professor. Tá? Então, são inputs aferentes proprioceptivos que garantem a sua homeostase. Você tem um input, vai gerar uma ação motora em resposta a, que vai envolver aspectos sensoriais, aspectos motores, integração central. Tá? E é importante que a gente pensar que tudo isso vai ter uma resposta negativa em função da inatividade. Então, pessoal, o que acontece? Volto a dizer que não existe padrão correto de movimento, não existe padrão de movimento. Tá? Mas o fato de não existir padrão de movimento não quer dizer que não exista movimento errado. Né? Fica claro isso para todo mundo. Né? Então, você pensa, por exemplo, vamos pegar a abdução de ombro, que é fácil da gente ver. O que você espera da abdução de ombro? Que de 0 a 30 graus, você não tenha ação antecipatória de trapézio superior. Então, não é para o trapézio superior movimentar. Embora, quando a pessoa perde algum nível de força de supraespinhal, o que ela tem de fazer? Ela começa a abduzir fazendo elevação de ombro. Não é o que a gente chama de ação antecipatória do trapézio superior.
Lembre-se que o corpo nosso, o que, que ele quer? Abduzir. Tá? Se ele vai abduzir do modo certo ou do modo errado, vai depender da estrutura cinesiológica e biomecânica dele. Então, se ele não tiver um supraespinhal bom, ele vai iniciar um movimento por elevação do ombro. Então, você tem que a ação antecipatória do trapézio superior pode estar relacionada à hipomobilidade funcional de supraespinhal. Ficou claro isso, pessoal? Aí isso pode ocorrer por falta de controle neuromuscular, ou seja, o comando não está chegando corretamente ao supraespinhal, que seria uma questão neurosensório-motora, tá? Pode ocorrer porque não há uma inibição recíproca do trapézio superior em função da ação de trapézio médio e inferior para estabilizar a escápula, que também seria uma questão sensório-motora. Ou pode ser simplesmente, pode ser porque a pessoa não sabe movimentar corretamente, o que também é uma questão sensório-motora. Ou pode ser falta de força, de capacidade de gerar tensão do supraespinhal, que aí é uma questão motora. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais provável de haver? Uma alteração sensório-motora ou uma alteração motora? O que vocês acham? Depende muito de em qual indivíduo, qual paciente, né, professor? Qual faixa etária? Não? Olha, eu poderia dizer que você não está errado na sua resposta, tá? Porque sim, vai depender do indivíduo. Mas, se você pegar uma população em geral, você acha que vai haver mais alterações por controle neuromuscular ou por falta de controle neuromuscular ou por falta de força de supraespinhal? Falta de controle neuromuscular. Na população geral, sim. Você tem razão. E isso é interessante, porque se você pegar uma criança, quem falou foi quem? Foi o Darlan ou foi o... Foi Darlan, professor. Se você pegar uma criança que está aprendendo a movimentar, você vai ver que ela tem um padrão de movimento muito mais perto do ideal do que um adulto cheio de vícios. Você concorda comigo? Sim, sim. Inclusive, assim, a grande discussão em relação às lesões, né? Elas estão muito ligadas a essa falta de controle neuromuscular, entendeu? Exatamente. Tá? E um dos grandes mecanismos associados a essa falta de controle neuromuscular é o sedentarismo. Sim, eu percebo isso, professor. Assim, claro que quando a gente se forma em educação física, eu tenho licenciatura e bacharelado, né? Então, a gente acaba vendo bastante coisa do desenvolvimento motor, né, de crescimento e tudo mais. Então, a gente sabe, eu já atuei na escola, não atuo mais na escola, mas já atuei em escola, a gente percebia essa questão do padrão, mas hoje eu tenho um filho de 3 anos que dá inveja na mobilidade dele, no componente motor dele, né? Hoje eu não consigo fazer o que ele faz. Você lembra dos 5 movimentos básicos? Nossa, eu não vou lembrar de cabeça, professor. É agachamento, puxar, empurrar. Não, é salto. O agachamento é só parte do salto, né? Porque Saltar, você agacha para saltar. levantar e meu filho, ele transportar. agacha assim e brinca. Ele fica brincando agachado sem encostar o bumbum no chão, numa boa. Ele fica ali, se deixar 1 hora ali agachadinho, só controlando nas coxas dele ali e fica brincando com as coisas no chão. Então, Henrique,
É saltar, correr, agarrar, lançar e trepar no sentido de subir nas coisas, obviamente. Sim, sim, sim. Henrique, Professor, então, sabe- essa inveja aí que você fala, eu me baseei muito nessas questões e nesses movimentos aí fundamentais que o professor falou, quando eu trabalho força com crianças, né? Porque assim, a Sim. gente nasce com essa capacidade e a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Então, aí ainda fica esse negócio que criança não pode treinar força, assim, até quantos anos? Eu brinco que meus alunos de 2, 3 anos já treinam força. É engraçado esse conceito ainda existir no Brasil, porque quando eu estive nos Estados Unidos, eu fiz um convênio, a universidade que eu trabalhava tinha um convênio com a Universidade Americana, e aí a gente foi ver como que é a estrutura de saúde nos Estados Unidos. Isso é em 2007, 14 anos atrás. 14. Já tinha sala de musculação para crianças na pré-escola, com equipamento de musculação desse tamanhozinho assim. Tá, um equipamento de musculação para criança. Com os pezinhos de 100, 200, 300 gramas. Flexora, extensora, leg press, tinha tudo para criança. E aqui no Brasil, a gente até hoje está discutindo se criança pode treinar ou não. Pois é, e você vê, que nem eu mudei recentemente, né? Eu estava no interior de São Paulo, agora eu voltei para a região do Grande ABC aqui, morando em Santo André de novo. E faz pouco tempo que eu estou aqui e tem uma praça pública aqui no condomínio aberto aqui onde eu resido. E eu assim, eu pego minhas tiras de borracha adaptadas, né? Essas tiras de borracha para gerar resistência, para treinar força. E eu vou na praça, amarro ali, né? As tiras de borracha e faço o meu treino. Esses dias um menino, eu até achava que o menino já devia ter uns 18 anos, assim, devia estar beirando uns 18 anos. Veio conversar comigo, perguntando, né, de treinamento de força e tal, e não sei o quê. Quanto é que você pagou nessas tiras? E dá para fazer bastante coisa e tal. E eu fui instruir ele, falou, não, dá. Né? Na época eu paguei tanto, dá para parcelar no cartão em várias vezes, e assim, dá para simular que você faz uma academia de musculação, dá para simular aqui, cara, para você assim, provavelmente vai dar conta no início de trabalho, né? E o menino, assim, eu fui desenrolando com o menino e do lado da mãe do menino. A mãe ficou quieta, tal, e conversando com o menino, eu falei, se você quiser, se você for comprar, uma hora eu posso te instruir, a gente treina um dia junto e tal, né? E aí você vai usar corretamente o equipamento também, né? Não é para sair fazendo de qualquer jeito. Aí eu terminei meu treino, fui dar umas voltas na quadra, a mãe veio falar comigo. O menino da minha estatura, eu tenho 1,86 m, cara. Moleque alto, forte e tal. E aí a mãe do menino, você falou com meu filho aí sobre treinar força, o menino só tem 14 anos, e eu e o pai dele, nós somos contra e tal. Quase que eu falei, minha senhora, o menino que veio me procurar, né? Ficou curioso, tava conversando do seu lado com ele, e eu nem imaginava que ele tinha 14 anos, que ele era do meu tamanho, cara. Moleque parece que tem 20 anos. E aí eu te pergunto, qual que é o problema dele ter 14 anos? Não, nenhum. O meu filho de 3 anos treina força. O meu filho, desde que nasceu, ele treina força comigo. Dentro de uma adaptação. Eu pegava toalhinha, ele Sim, ficava claro. puxando. Henrique, sabe qual é o problema aqui no Brasil? Porque o pessoal não consegue entender o que é treinar força, que é o trabalho contra a resistência. Então, desde quando você nasce, você está fazendo força. Mas você vê, Entendeu? mas a questão, eu me apresentei como professor. Eu falei, sou professor universitário, inclusive, já dou aula na graduação, em alguns cursos de especialização, assim. Eu já dei aula sobre o assunto também. Mas aí vem um outro ponto, né? E Porque você não tem autoridade nenhuma você para argumentar com uma senhora, tá ligado? atualmente, nós estamos num momento que é o seguinte: se você virar e falar assim, vacina funciona, a pessoa vai virar para você. E aí eu não vou nem falar vacina da Covid, não, porque ainda tem muito estudo para ser feito sobre ela. Você fala que a vacina de tétano, que tem mais de 150 anos, funciona, a pessoa vai virar para você e falar assim: a minha opinião é diferente da sua. Como se você tivesse que ter opinião formada sobre o efeito de uma vacina que tem 150 anos.
Você não tem que ter opinião contra a ciência. A ciência ou eu não é. Ah, professor, mas você não viu aí que teve um movimento bem grande nos Estados Unidos, que o autismo era causado por conta de algumas vacinas? Teve essa questão, Sim, aí entendeu? agora eles estão tendo caso de pólio de novo. Bem bacana. Né? Eu sei que o autismo é uma coisa extremamente complicada de você tratar e tal, mas eu tenho, assim, dependendo do nível de autismo, tá? Vamos dizer que realmente a vacina de pólio causasse autismo, tá? Coisa que não acontece. Ainda assim, eu seria a favor da vacina. Porque a pólio acaba com a vida da pessoa. Eu te falo isso porque eu trabalho com gente com pólio. Tá? Não, com certeza. E algumas questões do autismo, as crianças vivem, os adultos acabam vivendo bem, depende muito do nível, como o senhor falou. Sim, claro. Tá? Então além de ser uma coisa que não acontece, tá? Nós estamos falando de uma coisa que, para a sobrevida da pessoa, é pior. Tá? Um paciente de pólio, ele fica com tantas compensações, de novo, para executar a tarefa, e de novo em cima de hipomobilidade, né? Porque ele fica com algumas áreas sem capacidade neuromuscular nenhuma, tá? Que ele passa a ter uma vida penosa, vai ter dor para o resto da vida, ele vai ter dificuldade de interação para o resto da vida. Tá? Não é possível que a pessoa ache que vale a pena fazer o filho dela correr o risco de ter pólio. Por causa de opinião. Mas sabe uma coisa, professor, que eu acho que falta também? É uma meia-culpa da ciência também, que acaba ficando só no campo acadêmico ali, né? Mas isso aí tem uma outra coisa que a gente tem que ver, que é o seguinte. Por exemplo, nós estamos tendo agora alguns pesquisadores que estão aparecendo muito na televisão, muito em jornal e tal. Sim, divulgador científico. Por conta da Covid. O Átila. Eu já vi. Exato. Não vou nem falar nome, não, porque tem pesquisador, tem vários. Sim, é um exemplo, né? É um exemplo que ficou popular. E eu já vi professor falando, fulano é marqueteiro. Como se tivesse problema o cara ganhar dinheiro divulgando ciência. Tem problema de ganhar dinheiro divulgando mentira. Exatamente. Aí tá errado, né? Então mas eu particularmente sou muito a favor da divulgação de ciência para leigos. Sim, então, exatamente para evitar isso que a gente está vendo. O que dá vontade de fazer, por exemplo, muitas vezes a gente acaba discutindo e vendo algumas questões, por exemplo, algumas imagens do tipo, a sua ciência chega na favela, né? Ou seja, realmente, o que mais falta realmente é a gente divulgar isso. E uma ideia que eu tive, que talvez eu vou executar aqui na região, aqui, né, no complexo aqui habitacional que eu moro, ir nessa praça pública e de vez em quando colocar uns banners lá, como se fosse um congresso. Então, vou deixar um banner de uma semana lá, falando de treinamento de força para crianças e adolescentes. Deixa um banner lá, quem estiver passando vai olhar aquilo ali, com referências e tal, vai ver que o negócio é sério. Aí, na outra semana, eu falo de câncer. Na outra semana, colocar obesidade. Sim, a gente... Pegar a quadra ali, nós que somos produtores de conhecimento, a gente também tem que ser divulgador. Sim, então. Então, acho que seria uma estratégia até interessante. Né? E a gente divulga pouco. Sim. Tá, isso é um erro nosso, literalmente. Tá bom, vamos lá. Vamos voltar à vaca fria. Tá, então você tem a estabilidade de uma articulação, ela é feita clinicamente, né, que é quando você tem a estabilidade dos componentes biomecânicos, né, anatômicos. A estabilidade dinâmica, que é dada pelo controle neuromuscular. E aí vem a questão da aprendizagem motora, né? A gente estava falando disso.
E é muito fácil você ver isso no decorrer da vida de uma criança. Tá? A criança, quando ela começa a movimentar, o primeiro ponto que ela tem é de mobilidade. Ela movimenta sem intencionalidade. Vai lá. Depois, você vai ver que essa criança vai diminuir o movimento, porque ela começa a fazer a estabilidade. A hora que ela começa a ter alguma intencionalidade do movimento, aí ela evolui para a mobilidade controlada, que é o famoso controle de cabeça, controle de tronco, controle de membro. Depois disso, ela vai desenvolver habilidades, que é quando ela consegue executar uma tarefa, até o momento que ela chega na função, que é a execução da tarefa com plena destreza. É até interessante que aí o pessoal fala de treino funcional. Treino funcional, para mim, é escrever. Treino funcional, por exemplo, quem é mais antigo, tipo eu, teve aula de datilografia. Isso era treino funcional. Tá, na maioria das vezes, o cara ficar puxando corda de marinheiro. O que isso tem de funcional? Você é marinheiro? Tá, então, o pessoal tem uma visão ainda muito errada do treino funcional também. O cara trabalha no escritório e fica pagando burpee, como se burpee fosse funcional para o cara que está no escritório, né? Pois é, o treino de burpee é um treino de habilidade. Tá? Agora, isso só vai ser funcional para o atleta que tem que executar burpee. Né? Um treino, por exemplo, um cara treinar cobrança de pênalti. Se ele for jogador de futebol, é funcional. Se ele não for, ele vai estar só na habilidade. Então, o treino funcional ele tem muito a ver com o esporte que a pessoa executa como meta ou com a atividade laboral que ele executa. Mesmo porque o esporte é o trabalho do esportista, né? Perfeito, professor. Para a transferência, né? Se não tiver transferência, não é funcional. Exatamente. Então, a aprendizagem sequencial, né, a aprendizagem ela é sequencial, mas você só vai ficar bom em mobilidade controlada quando você tem estabilidade. Você só vai ficar bom em habilidade quando você tem a mobilidade controlada. Desculpa, você só vai ficar bom em mobilidade controlada quando você já tem algum nível de habilidade. Você só vai ficar bom em habilidade, você só vai ter habilidade plena quando você já tiver um nível de funcionabilidade. Tá? Então, você sempre depende da atividade mais avançada para você melhorar. E função é treino. Você vai ficar bom em determinada função quando você treina ela. Não é à toa que o pessoal que fazia aula de datilografava mais rápido. E aí a gente tem que pensar que isso muito é feito na base da propriocepção. E o conceito de propriocepção é de 1906 e não mudou em 114 anos. Tá? Que é a informação sensorial proveniente de receptores especialmente adaptados para mudanças internas do organismo. Tá? Inclusive, eu acho essa definição fantástica, porque o Sherrington não sabia quais que eram os receptores. Aliás, ele não sabia nem quais eram as mudanças internas. Hoje a gente sabe. Tá? Mas, conceitualmente, propriocepção continua sendo a mesma coisa. Da mesma forma que esterocepção são as informações externas ao corpo. O que gera essas informações proprioceptivas? São mecanorreceptores, né? A gente tem o receptor de Ruffini, o corpúsculo de Pacini, terminações nervosas livres, os mecanorreceptores de tecidos músculos tendíneos, o órgão tendinoso de Golgi, o fluxo muscular. Além disso, você tem termorreceptores, nociceptores,
receptores cutâneos. Então, a gente tem uma sequência de receptores que vão dar essas informações para a gente. E aí você tem que pensar qual que é o efeito disso. Tá? Inputs de informações proprioceptivas, eles sobem para o sistema nervoso central, onde geram uma projeção cortical pela conexão das fibras sensoriais e a interneurônios. Isso acontece, né, isso parte do corno dorsal da medula espinhal, e ao contrário do que a gente achava, tá? Porque antes a gente achava que isso é só para o córtex premotor. Hoje a gente já fala de um sistema neuronal integrativo premotor. Por que isso? Porque essas informações elas vão para diferentes locais do cérebro e elas vão agir, e essa informação neuronal ela vai ser integrada. A integração de todas essas informações ocorre, sim, no córtex premotor. Mas não é um neurônio que é especializado na informação X, não é um neurônio que é especializado na informação Y. São grandes populações neuronais agindo de forma integrada. E essas informações vêm de diferentes regiões do córtex, ou do cérebro, ou do tronco, ou vêm de diferentes regiões. Esse conceito mais integrado, das informações integradas, tá, se opõe a... Aí são duas teorias. Você tinha a teoria localizacionista, que é muito até o início da década de 80, tá? De que você tinha determinadas áreas do cérebro com determinadas funções específicas, que depois foi substituída pela teoria distribucionista. Um dos grandes pensadores da teoria distribucionista, um dos grandes teólogos e pesquisadores da teoria distribucionista, é o professor Dr. Miguel Nicoleles. Né? Inclusive, é exatamente porque você tem ações integradas de várias populações neuronais que foi possível ele fazer o exoesqueleto, controlado por um chip implantado no cérebro. Porque se fossem áreas extremamente específicas, não ia adiantar você ter um chip implantado no cérebro, você teria que ter uma infinidade de chips, um relacionado a cada movimento que você queria executar. Ficou clara essa diferença, gente, da teoria localizacionista para a distribucionista? Sim, professor. Tá, inclusive, a teoria distribucionista que explica a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de lesões, de regiões do cérebro se adaptarem a novas funções. Tá? Então, a resposta do sistema nervoso central é sempre condizente ao estímulo. Tá? Eu gosto de dizer que os gânglios da base, né, e o cerebelo, os núcleos da base e o cerebelo, eles são áreas motoras adicionais. Né? São áreas motoras secundárias. Eles não iniciam um movimento, mas eles têm um arquivo, entre aspas, de respostas motoras pré-condicionadas, tá? Que vão depender basicamente da aprendizagem motora, além, é claro, do ajuste cinético da pessoa, cinesiológico da pessoa. Então, quando o Messi pega uma bola e vai em direção ao gol,
ele desequilibra e reequilibra em cada movimento que ele faz. Como é que ele consegue fazer isso de forma tão rápida? Tá? É porque ele tem uma infinidade de respostas motoras armazenadas. Então, a cada desequilíbrio, o corpo dele consegue achar uma resposta imediata para reequilibrar. Se isso ocorresse em nível cortical, não ia dar tempo dele correr em direção ao gol. Isso ocorre em nível infracortical. Tá? Principalmente na medula espinhal e no tronco encefálico. E principalmente em função de respostas motoras que já estão ali pré-programadas. Gente, isso não é engrama. Tá? Isso é aprendizagem motora. O engrama, o conceito de engrama, ele é da teoria localizacionista, de que você teria um local em que uma informação motora ia ficar armazenada. Aí eu volto a dizer, isso não é... Você tem o local no sentido que os gânglios da base e o cerebelo que cumprem essa função. Mas você não tem um neurônio determinado para o drible para o lado direito, outro para o drible para o lado esquerdo. Não, você não tem isso. Porque você tem uma população neuronal que vai agindo de forma concomitante, virar e falar assim, opa, o que a gente precisa fazer agora é isso. Tá? Então, vocês entenderam a diferença do conceito de engrama, que é um conceito ultrapassado, para o conceito da resposta motora condicionada, que já é em cima da teoria distribucionista. Vocês conseguiram ver a diferença? Sim, professor. Tá? E aí é interessante, porque, de um modo geral, o que inicia o movimento é o motoneurônio alfa. Enquanto que quem faz o controle desses equilíbrios e desequilíbrios, de reequilibrar, tá? E de regular essas informações eferentes, tá? Para permitir uma resposta motora mais imediata, está normalmente associada aos motoneurônios gama. Tá? Então, é claro que isso vai depender da complexidade do movimento, né? A ação de motoneurônio alfa, ou seja, ajuste cortical de motoneurônios gama, tá? Que aí estão principalmente no tronco encefálico, ou de interneurônios, que estão na medula espinhal, que vai definir quem que vai fazer todo esse controle, é a complexidade do movimento e a treinabilidade do sujeito. A capacidade dele transformar o estímulo que ele recebe em algo funcional. Ok, pessoal? Então, essa integração sensorial motora é que permite a manutenção da homeostase. A homeostase é entendida dentro do conceito do professor Stélio, né, que é o estado de equilíbrio, de desequilíbrio funcional, em que você consegue reequilibrar rapidamente, né? E isso vai além dos inputs sensoriais e outputs motores, né? Porque você tem um processamento da informação muito grande nisso. E aí é a gente pensar que quando a pessoa está numa situação hipocinética, todo esse ajuste vai embora. Tá? Então, a gente tem que ter uma estrutura distribucionista que garante a neuroplasticidade do sistema nervoso central, né? E também, aí tem uma coisa interessante, que é o direcionamento de uma... Quando você tem um local lesionado, normalmente
a recuperação da estrutura sensório-motora se dá a partir dele em sentido distal. Então, dando um exemplo prático, você tem uma lesão medular, tá? Não completa. Você primeiro vai recuperar a mobilidade desse local afetado na coluna, para depois você adquirir distal. No sistema locomotor, a gente ainda tem a questão dos esqueletos, das junturas, dos músculos e das estruturas faciais. O elemento conjunto é exatamente o tecido conjuntivo que está nos elementos faciais. Tá? Então, essas células especializadas, imersas em grande quantidade de material extracelular, não é só a definição do tecido conjuntivo, mas é também a definição de fáscia. Tá? Porque a fáscia é o tecido conjuntivo que dá sustentação para células parenquimatosas. E células parenquimatosas nada mais são do que células especializadas. Quais são essas células? Fibroblastos, macrófagos, mastócitos, adipócitos, e neurônios e fibras musculares e por aí vai. Tá? Então, a gente tem uma quantidade de células especializadas gigante e que são sustentadas por esse tecido conjuntivo facial. O material extracelular envolve eletrólitos, água, substância fundamental amorfa, proteoglicanas, proteínas fibrosas, e atualmente tem sido muito estudado o ácido hialurônico. Tá? Inclusive, o ácido hialurônico demorou a entrar nesse conceito, porque o ácido hialurônico ele é muito instável quando a pessoa morre. Né? Normalmente, a gente faz esse tipo de estudo em cadáveres. Então, a gente normalmente já pegava o ácido hialurônico desnaturado. Por isso que demoraram tanto tempo para ver a importância dele. Essa estrutura facial ela mantém uma compressão intermitente e rítmica, tá? Que garante um tecido intersticial com características próprias e que ajuda no fluxo de líquido intersticial, drenando para os linfonodos. Ou seja, tem uma função além de nutrição, de retirada de metabólicos. O esqueleto, que também é um conjunto de células imersas em um tecido de sustentação próprio, né? Ou seja, também pode ser considerado um tecido conjuntivo facial. Ele faz armazenamento de íons, produção de células sanguíneas e garante a locomoção. Então, ele é especializado para sustentação. Gente, guarda a questão dele ser reserva de cálcio, porque nós vamos voltar em cálcio muitas vezes ainda daqui para frente. Potássio, magnésio e sódio. Tá? Os osteoblastos garantem a deposição de matriz óssea e os osteoclastos garantem a retirada, a reabsorção da matriz óssea. Os osteócitos são osteoclastos também, com a mesma função. E aí você tem o que a gente chama de ossificação intramembranosa, que nada mais é do que você tem um osso de base com a membrana envolvendo, e essa membrana ela é continuamente ossificada, gerando mais osso, e aí vem outra membrana, e mais osso, outra membrana, tá? Que até garante a estrutura excêntrica do osso, né? Que é o canal central, e você vai vendo lamelas que são excêntricas, né? Que vão crescendo no sentido excêntrico. Isso depende de balanço ósseo positivo, tá? Inclusive conceitos mais novos de osteoporose falam que a osteoporose é uma doença infantil
infantil, com manifestação tardia. Vocês já ouviram falar desse conceito da osteoporose? Não, professor. Pois é, tem trabalhos mais recentes falando que ela é uma doença infantil. Tá? Por quê? Porque a grande absorção de cálcio, a gente tem ela antes das alterações decorrentes da adolescência. Então, quanto mais cálcio o pré-adolescente tiver, menor vai ser a probabilidade dele ter osteoporose lá na frente. Entenderam? E aí a gente tem... O que é importante para você ter cálcio? Vitamina D, presença de cálcio no mono e o fator mecânico, né? Que, se vocês lembrarem, é dado pela lei de Wolff. Se você tem uma compressão, o osso assume uma carga negativa. Cargas compressivas sobre o osso geram carga negativa no osso. O cálcio é positivo, a carga negativa atrai o positivo. Aí você tem calcificação. O que gera carga compressiva? Trabalho de força. Olha que interessante. Cargas distrativas tiram cálcio. E aí você tem, na criança em crescimento, você tem cargas distrativas nas epífises de crescimento. O que é importante, porque se você tiver uma carga compressiva sobre a epífise de crescimento, a criança cresce menos. Renato, você está falando que musculação vai atrapalhar a crescer? Não, gente. Eu estou falando que a carga não pode ser compressiva sobre a epífise de crescimento. Mas se a gente pensar, durante a execução de um trabalho de musculação, a gente tem uma carga compressiva exclusivamente sobre a epífise de crescimento? Sim ou não? Não necessariamente. Negativo, a carga fica distribuída, né? Conforme até as características do osso. Exatamente. Então não vai atrapalhar o crescimento em nada. Só se eu for fazer uma loucura de... Enquanto o moleque agacha, eu vou, sei lá, fazer uma tração lateral do osso, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer uma coisa bem aberrante, né? Sim, ainda mais a criança que tende a movimentar mais certo que a gente. Os músculos, né, eles são 50% do metabolismo corporal de uma pessoa, do peso e do metabolismo corporal de uma pessoa que não é extremamente obesa, obviamente. Né? No IMC até 25 a gente vai achar isso aí. Ele basicamente transforma energia química em energia mecânica. Tem um comportamento viscoelástico que é decorrente tanto das proteínas contráteis quanto da titina, né, quanto das estruturas miofaciais, né, e ele também tem um componente plástico dos mitocôndrios, do retículo sarcoplasmático, sistema tubular e das fáscias. A fáscia também tem um componente mais plástico, um comportamento mais plástico. E temos também os componentes inextensíveis, que só vão ser alterados a longuíssimo prazo. Tá? A ativação muscular não é novidade para ninguém, mas reparem que ela também precisa do cálcio. É por isso que está isso aí. Tá? Porque tudo que eu vou falar, na hora que a gente falar de sedentarismo especificamente, vai entrar na questão do cálcio. Né? Tá aí a estrutura. Aqui, basicamente, a gente tem a questão de como funciona. Professor. De como funciona a questão facial.
tá? Um dos principais componentes da face é o colágeno, tá? Então, no primeiro momento, você tem ela ficando linear, para depois haver as microlesões, para depois haver uma lesão macro. Tá? Esse ajuste ocorre o tempo todo. Seria isso aqui, ó. A face se adequando ao movimento. Reparem que a face ela vai se adequar ao movimento num sentido, mas não em outro. Então, quando a gente está falando de melhora do movimento facial, a gente está falando do quê? De deixá-la assim. Tá? E isso é importante para a manutenção da mobilidade. Porque se ela ficar rígida, ela fica assim. Ficou claro, pessoal? Sim. Professor, Sim. Diga. os seus slides estão passando? Agora, para mim, aqui estão passando. Eu estou no 12 de 18. E para mim está no 2. Até agora? Pra gente congelou aí no slide 2. Mas tá dando para entender. Tá Apesar dando para entender. né? Deixa eu Perfeitamente. ver aqui se a gente resolve isso. Só um minutinho. E o conteúdo está Obrigada. sendo bom, graças a Deus. Melhorou agora? Melhorou. Sim. Professor, se o senhor for em apresentação de slides, o senhor coloca Já coloquei, os slides deu errado. na tela. Já coloquei, deu errado. Em É. cima, professor. Tá, eu acho que é porque eu estou transmitindo pelo Mozilla. Ah, pode ser. Como é que tá aí agora? Agora foi. Tá melhor. Agora foi finalmente? Só que eu acho que na hora que ele fizer a transição do slide, não vai aparecer pra gente. O que vai acontecer é que ele vai ter que ir no slide e abrir ele pra gente, entendeu? Mudou o slide? Não. Não. Ele ficou no slide Então vai ter que 12 aqui. ser... Ah, que beleza. Não, mas tudo bem, professor. O que dá para fazer é assim. A gente tá conseguindo entender, tá? O raciocínio lógico tá bem tranquilo. Mas, sei lá, de repente depois disponibilizar os slides para estudar, alguma coisa assim. Não, isso aí eu vou mandar para vocês, com certeza. Então pronto. Então pronto. Tá, mas aí, então eu vou abrindo e voltando, abrindo e voltando, abrindo e voltando. Tá ótimo. Pessoal, são 10h15, eu falei que eu precisava daquela paradinha para eu entrar em conversa, para eu conversar rapidamente com a professora Camila. Tranquilo. Então eu vou só desligar aqui meu áudio. Coisa de 5 minutinhos, vocês podem dar um pulo no banheiro, tomar um café e já voltamos. Eu vou interromper Tá, a que aí eu vou gravação para começar gravar a falar. novamente. Que aí eu vou começar a falar de sedentarismo propriamente dito. Tranquilo. Ok? Continua. Tá? Às vezes é pouca coisa. Esse trabalho do Diogenov é interessantíssimo, eu mandei ele para vocês, tá? Porque ele considerou a hipocinesia igual a diminuição do movimento, e ele considerou, gente, olha o que ele considerou. Andar até 2,3 quilômetros por dia, 3 vezes por semana. Tá? Ele fala em 180 quilômetros em 6 meses. Ou seja, é pouca coisa. Tá? Nós estamos falando de um sujeito que não anda 2,3 quilômetros por dia, 3 vezes por semana. Tá? É muito, mas muito pouca coisa mesmo. Tá? Eu passei o Psique é meu cachorro. Falei o nome dela, daqui a pouquinho ela aparece aqui. 2 vezes por dia, cada vez a gente anda pelo menos
2 quilômetros. Porque, afinal de contas, eu quero um cachorro sadio e não obeso. Ou seja, eu andando com o meu cachorro, eu já faço, e eu faço isso todo dia, né? Então, eu andando com o meu cachorro, eu já estou fazendo 8 vezes mais movimento que eles prescrevem nesse artigo. Então, é surreal a pessoa não andar isso. Mas vamos lá. O que acontece? Mudança no metabolismo de eletrólitos. Em especial o cálcio, gente. Foi por isso que eu falei tanto do cálcio. Daí a gente tem que começar a entender por que isso acontece em função das ações do cálcio no nosso organismo. Então, a pessoa tem perda de massa magra e do volume celular. Edema de extremidade. Tudo isso em função da perda de cálcio. Como é que acontece essa perda? Você aumenta o cálcio sérico, elimina mais cálcio na urina e nas fezes, você diminui o cálcio muscular e diminui o cálcio ósseo. Se a gente lembrar, o cálcio é determinante para o mecanismo de ativação muscular. Né? A ativação muscular ela é cálcio dependente. Se a pessoa não está ativando a musculatura, se ela não tem ação muscular, ela precisa de cálcio? Não. Não precisa estocar. Exatamente. Não está usando. Se ela não precisa estocar, ela vai ficar eliminando. Aí a gente tem que pensar. Eu participei num congresso de fáscias que todo o pessoal falava que tudo evolui para a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica fala em entropia mínima. Né? Ou seja, as espécies sobrevivem se elas se tornam um sistema em que o gasto energético é diminuído. Tá? Então, se armazenar cálcio gasta energia, o que a gente faz? Se não tiver Para poupar energia, eu vou eliminar o cálcio. Elimina. Exatamente. Aí, vamos lá, você tem menos músculo. Em especial, você tem menos cálcio muscular, em especial nos músculos posturais. Porque, afinal de contas, o cara está sentado, então ele não precisa medir a postura, não precisa melhorar a postura. Metabolismo glicolítico vai para o sal. Tá? A pessoa diminui o metabolismo glicolítico, diminui a síntese de ATP, diminui volume e quantidade de mitocôndrias. Tá? Então, a gente está falando de um descondicionamento que começa ao nível muscular, entenderam? Sim, e aí vai ter aquela relação do trocador de sódio e cálcio, cerca 2A. Exatamente. E tem relações tanto com inflamação também, que potencializam esses problemas de eliminação do cálcio. Sim. Mas também tem relação com Alzheimer, tem relação com diabetes, tem relação com um monte de coisa. Né? Sim. O próprio edema de extremidades, que é decorrente desse processo, pode, por si só, desencadear um processo inflamatório. Sim. Até porque a hipotrofia tem relação com inflamação, né? Então você vai ter um quadro inflamatório que vai favorecer a ativação de Murphy1, atrogin-1, as ubiquitinas proteassomas, FOXO, e aí tudo isso vai otimizar a degradação proteica. Sim, tudo isso. E é interessante porque tudo isso é cálcio dependente. Então... Tá? Então a gente tem alterações violentas exclusivamente porque diminuiu o cálcio. Mas tem mais.
E agora eu vou falar coisas que estão mais relacionadas. Quem estava falando era quem que estava falando da questão inflamatória aí, gente? Eu, professor Henrique. O Henrique, mudou o slide? Agora está o que começa, está escrito hipocinesia segmentar? Não, ainda está no slide 13. Então, calma que a gente muda aqui. Aí, pronto, aí, boa. 15. Beleza. Opa, calma que agora eu passei. Aí, agora fui eu que errei. Aí, ó, 14 agora, isso aí. Pronto. Aí a gente tem agora as que estão relacionadas diretamente à questão inflamatória, que é a hipocinesia segmentar, que é secundária à dor, à lesão ou dor. De novo, a briga. Se alguém está movimentando pouco, se você tem uma estrutura movimentando pouco, outra vai ter que assumir. Então, vai ter que movimentar mais. Os desajustes sensório-motores e locomotores começam com apenas 12 horas de mobilização. Aí, além daquela questão do cálcio que a gente já conversou, você tem a perda da amplitude de movimento. De novo, voltando à fáscia. A fáscia que estava assim fica assim. Aí, ó a lesão plástica. A deformação plástica. Tá? A partir disso, desse aumento de rigidez, fica mais fácil você ter uma microlesão facial. Que eu acabei de simular uma aqui, né? Afinal de contas, o negócio rasgou. Nessa microlesão facial, você tem a instalação de um processo inflamatório. Se essa microlesão ocorrer em diferentes locais, o que acontece? Você acaba tendo uma macro-resposta inflamatória, mesmo em função de microlesões. E eu acredito, Henrique, era exatamente disso que você estava falando. Sim. Tá? Então, a perda de amplitude de movimento pode gerar, sim, uma macro-resposta inflamatória. Além disso, aí alterações locomotoras, né? Você vai ter alteração de eletromiografia. Por que você tem alteração de eletromiografia? Porque você mudou o esquema de despolarização. Você perdeu cálcio. Como repolarização e despolarização também acontece nos neurônios, você tem déficit proprioceptivo em nível local e central. Você tem perda da coordenação de cocontração. Você tem perda ou alteração de sensibilidade. Tá, então, nós estamos falando de tudo isso aí é o quê? Alterações na resposta neuromuscular ou somente neurosensitiva ou neurosensitiva. E aí, tudo isso, se vocês verem, está relacionado à perda de cálcio e alteração dos mecanismos de despolarização e repolarização. Deixa eu... Aí, de novo. Vem cá. Muda. E volta. Aí a hipocinesia geral, agora a gente já está falando da restrição ao leito. Tá? Ou Parkinson, né? Os efeitos deletérios iniciam-se em até 48 horas de restrição. Você vai ter uma instabilidade postural e perda de equilíbrio ao se levantar. Ou seja, tudo que acontece com o sedentarismo e com a mobilização segmentar, vai acontecer num contexto mais sistêmico, nesses casos. A atrofia muscular é geral, você vai ter esse aumento da rigidez. O aumento da rigidez tem muito a ver
com a diminuição do recuo elástico do tecido conjuntivo, que eu já mostrei aqui N vezes, são alterações faciais, tá? A perda da capacidade de geração de tensão muscular é proporcionalmente maior do que a perda de massa muscular. Alterações sensoriais que podem levar a ulcerações e aumento de incidência de infecções. Tá? Por tudo que o Henrique comentou. E, além disso, na restrição ao leito, você vai ter alterações da dinâmica respiratória. Você vai ter alterações. Vamos supor que o cara está aqui, ó, cabeceira um pouco inclinada, está aqui o pulmão. Nessa região aqui, ó, você pode ter até por efeito da gravidade acúmulo de líquidos. Nesse acúmulo de líquidos aqui, você tem aumento de possibilidade de infecções respiratórias, em especial por bactérias anaeróbicas, porque aqui vai estar oxigenando mal. Sim. E aí você tem isso até mesmo por conta da falta de força da musculatura respiratória. Sim. E você tem também o fato do sujeito expandir menos, né, exigir menos do pulmão, não tem o porquê ficar lubrificando todo o pulmão, né? Exatamente. As folhas internas e externas ali não vão ficar se aproximando de novo, tanto. Então, o sistema se organiza entropicamente, ou seja, para gastar menos energia. Tá? Então, é tudo assim. É a consequência da consequência da consequência. Mas não parou aí. Tem mais. Que é o que o Canu e colaboradores considerou como ciclo do descondicionamento. Tá? Oi, gente, eu esqueci de trocar. Eu fiz a tradução aqui, esqueci de trocar a figura. Mas tudo bem. Vamos acompanhando o ciclo de descondicionamento. Não quero apontador laser, não, quero caneta. Sujeito está hipoativo, hipocinético. Tá? Num primeiro momento, ele teve pobreza motora e redução de descarga de peso. Tá? Ou seja, alterações de postura e de mobilidade. Com isso, ele vai perder o equilíbrio, né? Ele vai apresentar déficit de coordenação e mudanças metabólicas diversas. Num segundo momento, ele vai ter, dentro da evolução natural, tá? A tendência dele é só piorar, com alterações do input sensorial, que vão implicar em alterações do output motor, que vão levar a mais alterações metabólicas, que vão diminuir ainda mais o movimento e a descarga de peso. Então, a pessoa fica nesse ciclo. Se a gente estiver falando de algo dentro do ambiente tratável, ou seja, a gente não está falando do sedentarismo, porque o sedentarismo, o cara faz isso aqui, ó, tudo, de maneira intencional. E vai acabar parando no descondicionamento. Agora, se nós estamos falando de alguém que está em internação, aí a gente está falando de morbidade.
Como que você pode alterar isso? A perda muscular, você pode diminuir a perda muscular por FES, que é a estimulação elétrica, suplementação de mTOR, leucina e, às vezes, até esteroides anabólicos. A perda sensorial pode ser parcialmente compensada com movimentação passiva, estimulação cutânea, e estimulação cutânea a gente usa muito para a pessoa recuperar o movimento. Né? Quem já viu tratamento de paralisia facial, por exemplo, é totalmente feito em cima de estimulação cutânea. E também tem a questão da vibração tendínea. A vibração tendínea, gente, você vai colocar um vibrador mecânico sobre o tendão, porque isso vai ajudar os sistemas proprioceptivos a compreenderem que aquele tendão está sob movimento, diminuindo a resposta neuromuscular. Resposta maléfica neuromuscular. Né? Além disso, você pode trabalhar com estimulação cortical. Aí pode ser por medicamento, que é o IGF-1, ou também por imagem mental. A pessoa executar o movimento, ou pensar que está executando o movimento. Ficou claro esse ciclo do descondicionamento, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Aí, gente, além disso, nós estamos vivendo uma coisa nova. O que eu tinha para falar de sedentarismo e do processo de recondicionamento, falei, só que nós estamos vivendo um momento mais doido. Esse momento se chama Covid-19. Que gerou uma política necessária de distanciamento social. Embora essa política não tenha sido encampada em todo o Brasil, né? Daqui a pouquinho eu vou falar a questão específica do Brasil, houve a orientação para o distanciamento social para diminuir a circulação do vírus. Obviamente, o distanciamento social tem reflexos. Tá? Reflexos econômicos, sim. Tá? Embora quem já teve uma morte de alguém próximo sabe que a morte também custa dinheiro. Tá? Então, nós estamos num momento que é esquisito, porque ficar vivo custa dinheiro, mas morrer também custa. E a vida também não Então, é precificado, né? Exatamente. Não, eu ainda estou falando, jogando para a questão de precificação, porque o discurso sempre é que a economia não pode parar. E quem vai consumir? O discurso o discurso de que a economia não pode parar fica engraçado, porque fica parecendo que um morto não custa dinheiro, ele não tem que ser enterrado, antes de morrer ele não foi tratado. Tá? Então, tudo que nós estamos vivendo gera, sim, despesa, tem custo. E o custo é alto, muito alto. Tanto econômico, quanto social, quanto psicológico. E isso tem, no caso social, esse isolamento tem levado a um maior índice de declínio cognitivo. As pessoas que já tinham possibilidades de declínio cognitivo, aumentou essa velocidade. Tá? Então, o que acontece? Casos, por exemplo, de Alzheimer em estágio inicial,
o idoso que estava num princípiozinho de demência, a demência evoluiu muito rápido. Muito mais rápido do que evoluiria normalmente, até por falta de estímulo. A pessoa não sai do ambiente, com isso não varia o estímulo, e com isso você tem um declínio cognitivo. Tá? A parte boa, manter-se em movimento, mesmo que dentro de casa, diminui essa velocidade de declínio cognitivo. Transtornos psiquiátricos também aumentaram em função do isolamento social. Esse estudo do CNZIC, se é que pronuncia assim, né, com esse tanto de S com C cedilha, sei lá como é que fala isso, também verificou-se que pessoas que se mantiveram ativas tiveram menor comprometimento psiquiátrico. Então, o transtorno mais comum foi depressão e ansiedade, os mais comuns, né? Depressão e ansiedade. E as pessoas que mantiveram alguma rotina de atividade física, volto a dizer, mesmo que dentro de casa, tiveram menor probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. Outra coisa que foi verificada, aumento da inatividade física, especialmente em grupos vulneráveis ao sedentarismo. Esse estudo de Rezende e colaboradores foi específico com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. No entanto, também verificou-se que outros grupos vulneráveis ao sedentarismo também pararam de se movimentar. E aí nós estamos falando de idosos, nós estamos falando de crianças, nós estamos falando das pessoas com alguma restrição motora, e nós estamos falando do cara que já era sedentário, o cara que já não gostava de fazer atividade física, fez menos ainda. Tá? Então, toda essa turma ficou... Então, olha como que é importante, principalmente vocês que são da educação física, proporem medidas que diminuam o sedentarismo dentro de casa. A pessoa tem que ser condicionada a fazer alguma coisa. Ela não precisa de uma academia para fazer um agachamento, por exemplo, para pular uma corda, para caminhar num corredor. Também verificou, esse artigo foi até o Pernambuco participou dele, de Amaro e colaboradores, alterações nos padrões alimentares. Tá? Esse estudo mostrou a melhora qualitativa e diminuição do consumo de álcool. Porém, contudo, entretanto, no Brasil nunca se vendeu tanto vinho. Tá? Então, eu diria que houve uma mudança qualitativa no tipo de álcool consumido. As pessoas realmente diminuíram o consumo de destilados. Tá? Enquanto que o consumo de... aí são dados da Associação de comércio de bebidas, comércio de produção de bebidas, eles indicam que aumentou o consumo de vinho, cerveja manteve estável para menos, e bebidas destiladas diminuiu. Que é interessante, né? Afinal de contas, o alcoolismo ele é muito relacionado a bebidas que têm maior quantidade de álcool em sua composição. Né? O sujeito ficar alcoólatra em cerveja e vinho é mais difícil, porque a quantidade de álcool ingerida por dose é muito menor. O que não quer dizer que seja impossível.
Tá? Então, essas são alterações que a gente viu fora do Brasil. Dentro do Brasil, gente, essa pesquisa é minha. Eu fiz uma comparação, foi uma pesquisa que eu apresentei para o título para titulação de especialista em engenharia de segurança do trabalho. Com um trabalho voltado mais para a questão do comportamento da pessoa junto ao trabalho. Mas alguns dados são bem relacionados à questão de hipomobilidade. Como, por exemplo, no Brasil não houve um acordo de políticas de combate ao coronavírus nos diferentes entes governamentais. Então, a prefeitura sugeriu uma coisa, o governo de estado sugeriu outra, o governo federal fez outra. E essa falta de acordo, só 2 países do mundo tiveram tanto desacordo entre os diferentes entes, e aí os 2 países do mundo são Brasil e Estados Unidos. Não é à toa que Brasil e Estados Unidos são responsáveis hoje por 30% das mortes de coronavírus no mundo. Tá? Esse desacordo prejudica a capacidade de prevenção, detecção e controle de casos. Todo mundo viu o tanto de exame que ficou jogado no lixo, porque não foi distribuído para os estados. Na questão da hipocinética, especificamente, entra a questão do home office. A pessoa senta na frente do computador, traz a água dela e fica sentada na frente do computador o dia inteiro. Normalmente com uma estrutura ergonômica ruim. Porque o cara está fazendo isso na mesa da sala. Com aquela cadeira da sala, que pode ser até bonita, mas que não tem ergonomia nenhuma. Tá? Então, a gente teve uma diminuição da mobilidade urbana, ou seja, a pessoa parou de deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e ainda houve uma diminuição da mobilidade individual, que é o sujeito que passou a ficar sentado na frente do computador dentro de casa, deslocando exclusivamente para ir para o banheiro. Né? Às vezes, até como ele está na mesa da sala, tá? Aí na hora de comer, ele simplesmente chega o computador para o lado e põe o prato de comida na frente dele. Né? Fora a adaptação ergonômica domiciliar, que é péssima. E essa adaptação ergonômica domiciliar péssima, considerando que a pessoa está sedentária, ela vai tender a diminuir a amplitude de movimento dela. A gente já falou disso. De novo, a face deixa de ficar assim para ficar assim. E ainda vai fixar em posturas viciosas, porque ele está sentado numa cadeira que não é adequada, porque ele está trabalhando numa mesa que não é adequada. Então, gente, isso aí tudo são os efeitos da Covid que a gente pode verificar. Só que ainda tem o uso da máscara facial, que sim é necessária. Em atividades leves em ambiente fechado, a máscara em tecido de dupla face, tá? Tecido aí pode ser algodão, tal. Ela é o suficiente para que você possa fazer o seu exercício em ambiente fechado, mantendo o distanciamento social. Tá? Essa máscara em tecido em dupla face, ela vai ser suficiente para você não ficar nem recebendo, nem exalando o vírus em longas distâncias. Tá? Porque quanto maior a intensidade do exercício, maior a possibilidade de disseminar.
ou de se contaminar. Tá? Então, a máscara em tecido em dupla face, legal. Tá? Porque aí, pelo menos, garante que você possa manter um isolamento de 1,5 m. Não, o que dentro de uma academia, por exemplo, é possível você manter 1,5 m de distanciamento. Até se você tiver com personal, os dois de máscara, dá para manter isolamento de 1,5 m entre vocês. Com um pouquinho de cuidado. E no momento é o que dá para fazer. Agora, atividades ao ar livre. Possibilidade de disseminação é grande. Tá? Então, se você for correr em dupla, por exemplo, das duas, uma, ou vai um ao lado do outro, ou amplia a distância. E aí ampliar mesmo, tá? Para a corrida, no mínimo 5 metros de distância. Lado a lado não é problema. Lado a lado você pode manter 1,5 m. Porque, afinal de contas, você está indo para lá e o ar que você exalou está indo para trás. No ciclismo, até 20 metros. Por causa do aumento da velocidade. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que até as informações que eu trouxe relacionadas ao Covid tenham sido aí interessantes, até para vocês pensarem como que vocês podem adaptar a prática de vocês às necessidades de momento. Sim, é uma merda treinar de máscara. Sim, não há outra solução. A não ser que você vá para o meio do mato sozinho ou para o meio do mato para ficar a 20 metros da outra pessoa. Tá? Essas são as opções que a gente tem. Tá? Se a academia não tiver ar-condicionado, for ventilação natural, melhor. Tá? Mas aí tem que ser uma academia muito aberta. Infelizmente, a que eu ia, que era assim, fechou. Então, eu acho que agora eu vou ficar indo no... Vou treinar na academia do prédio da minha irmã, que é razoávelzinha, e lá, pelo menos, eu treino sozinho. Chego, passo álcool em tudo e treino sozinho. Gente, o som de vocês está fechado, de todo mundo. Eu não sei por que, não. Eu acho que... Eu acho que você fechou o som de todo mundo aí. Não, professor, a gente que vai, às vezes, deixando o som fechado para não ficar tendo ruído. Não, é porque eu tive a impressão de que vocês estavam querendo falar alguma coisa e vocês com o som fechado. Aí eu estava assim. Aqui, como a aula é gravada, também não dá muito para ficar falando algumas coisas aqui, né? Então, melhor fazer pelo chat. Deixa eu ver aqui as informações no chat. Eu mesmo olhei o chat. O Henrique, eu vou para o meio do mato para pescar. Cara, é o que está dando para fazer. Tá? O momento é muito complicado. Né? A gente tem toda essa dificuldade de interação social. A gente está interagindo pouco. Isso para a saúde mental é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Tá, mas também não tem muito o que fazer. Sim. Então, aí que nem você estava comentando sobre essa questão da diferença do consumo de álcool, né? Eu mesmo estou fazendo o caminho contrário, meu.
eu tô saindo da cerveja e tô tomando vodka, meu. Então, tipo, pra Não, eu tô relaxar, cara, falando senão eu não consigo dados, né? dormir, mano. Senão, Eu tô falando de dados, né? é, eu tô fora eu tô uns 3 desvios padrões, né? Fora da curva gaussiana do consumo de cerveja, né? Então, mas você vê, mas é verdade. Então, que nem a gente tem uma interação reduzida. É claro que assim a tecnologia facilita a comunicação, as reuniões e as atividades Exato. acontecerem. Por exemplo, essa aula. Mas, cara, é diferente, meu. É totalmente diferente. Não é igual uma sala de aula que você tem uma interação humana mesmo ali, Interação 100%, física, né? né? Você Cara, tipo, ver a pessoa, tocar a pessoa, entendeu? Então, assim, e você diminui a sua ansiedade nesse aspecto. Ah, Quanto não, em mais. condições normais, Henrique, em condições normais, estaria dando minha aula para vocês aí no Rio. Eu sou de Belo Horizonte, o que quer dizer que eu teria ido para o Rio na sexta-feira. Tinha pego Perfeito. 3 dias de praia, Então, tá? Tinha pego praia no surfar, sábado, ver né? umas E ondas, hoje, né? pois é, Ver e hoje, logo umas ondas, depois umas da aula, curvas e tal. Não. e hoje, logo depois da aula, eu ia olhar para a rodoviária ou para o aeroporto, pegava o ônibus ou o avião e voltava. Fiz nada disso. Então, Tá? Então, quando a gente fala de deslocamento, diminuir a mobilidade urbana, é disso. Teria saído de casa, teria ido para a rodoviária, para o aeroporto. Eu teria feito, nesse deslocamento, eu teria andado. Que seja andar pouco em cima da esteira do aeroporto, mas eu teria andado. Então, você manter algum nível de atividade, sem essa mobilidade urbana, você chegar nos 2,3 quilômetros 3 vezes por semana, você precisa de uma disciplina adicional. sim. E aí você tem grupos que já não têm essa disciplina. Um cara que fez, eu falei do caso daquele artigo específico que é sobre cirurgia bariátrica. O cara que já fez a cirurgia bariátrica era um cara extremamente obeso, ou seja, já era um cara que tendia à hipomobilidade. Tá? Tanto que chegou à condição de ser um obeso da ponto de necessitar de uma cirurgia bariátrica. Então já era uma pessoa que tendia à hipomobilidade. Ele fez a cirurgia, está lá no processo, está voltando à atividade, está começando a fazer uma atividade física que ele não fazia e tal, por causa até do excesso de peso. E aí vem a pandemia, o que acontece? Ele para. Aí o que acontece? Ele recupera o peso. Perfeito. E a ansiedade, né, professor? Isso é muito claro, que nem a gente no começo da pandemia, a gente tinha uma perspectiva de que todas as ações seriam coordenadas e a gente conseguiria resolver o problema, né? Não foram. Mas descambou para Isso muitos medos, mostrou isso. cara. E aí o que acontece? A interação social reduzida, a ansiedade de ter uma vacina, a ansiedade de ter uma solução logo, para voltar às rotinas que tinham antes, né? Então, assim, a gente trabalha home office, e trabalhando home office, eu sou professor também. E aí acaba que ficou tudo home office. Só que home office, que nem você falou, eu tenho que dividir o meu espaço aqui da casa, tipo, no trabalho em si, então dando aula, montando aula, só que também tem que resolver todos os problemas da casa. Então, eu tenho que faxinar a casa, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que cuidar de um monte de coisa. E aí, por exemplo, eu sou divorciado desde agosto. Meu filho mora no interior, meu filho pequeno, eu tenho que ficar me deslocando, pegando ele a cada 15 dias. Então, quer dizer, vai acumulando um monte de coisa, cara, que aí você não desliga nunca. Então, o nível de ansiedade aumenta, você tem uma interação social reduzida, e aí a ansiedade cada vez maior. Cara, eu tomei vodka ontem com a minha namorada aqui, cara. Entendeu? Então, quer dizer, tipo, é uma coisa normal, uma segunda-feira. Segunda não, né? Uma segunda-feira a gente tomando vodka, cara, à noite, pra poder relaxar e dormir, meu. Se Não, nós tiver conseguido a gente desligar. sabe, a gente já sabe que essas coisas estão acontecendo.
E aí Ah, tem que tomar então- cuidado para não se tornar um alcoólatra, né, meu? Exatamente, a falta de perspectiva ela vai gerar. A falta de perspectiva, o excesso de ansiedade, a depressão, eles podem gerar, sim, efeitos extremamente maléficos. Então, a gente tem que manter algum nível de atividade, a gente Sim. tem que manter algum nível de rotina, Verdade. até para não pirar. Sim. Então, Tá? assim, eu por exemplo, Isso tudo, eu tento e me a cuidar base disso. disso tudo, e aí é interessante que a base disso tudo é a hipocinética. Sim. Assim, mas eu tô tentando, assim, eu consegui colocar agora recentemente na minha rotina os treinos de novo, tô treinando todo dia, tal, né? Tô tentando cuidar da alimentação e tudo mais. Mas, assim, isso diminui o efeito da ansiedade, eu percebi bastante isso. Isso ajudou a reduzir o nível de ansiedade. Mas Aham. ele reduziu bem, ok, tá melhor, só que não reduziu a ponto de, vamos dizer assim, de resolver o problema, né? Então a gente gasta energia aqui em casa, então minha namorada vem, a gente gasta um pouco de energia, beleza, né? Fica legal. Só que mesmo assim não é o suficiente para derrubar, tá ligado, cara? E aí, tipo, quer saber, mano? Vamos fazer uma batidinha aí, mano. Aí faz uma batidinha e aí, puf, aí capota, aí desliga. Só que isso é um problema, não pode, eu não posso treinar o meu corpo a descansar, desligar, dormir só a base tipo de álcool, tá ligado, cara? Aí eu vou me tornar um Exato, alcoólatra. exato. Então, gente, todos os cuidados que a gente está falando, de manter-se em movimento e tal, tem a ver com isso. E era esse o recado que eu tinha que dar para vocês associado à questão da Covid. Sim, perfeito. Né? Muito bom, professor. Eu vou postar lá agora no sistema. Aliás, eu já tinha postado essa apresentação de slide, eu não tinha postado com o último slide da Covid. Então, eu acho que eu já botei lá para vocês. Aí depois vocês conferem lá, que eu achei uns 4 slides que mudou a configuração na hora que eu estava apresentando. Então, vou reconfigurar eles depois e mando para vocês. Aí Tá. vocês podem me pedir lá pelo grupo, sem problema. Tranquilo. Ô, Ronaldo, Oi. quebra um galho para mim, cara. Tive que excluir um monte de dados aqui por conta de armazenamento de memória, um monte de coisa. Me passa o link de novo do acesso do Drive, cara. Tranquilo. Me passa pelo pedir Zap pra depois. fazer. Então, pessoal, muito obrigado. Fernanda, obrigado. Darlan, obrigado. Tá? Uma boa tarde para vocês.